Olá, tudo bem? Este vídeo é a continuação da análise da TV LED Samsung, o N48J5200. No vídeo anterior, descobrimos o que danificou a placa T-Con. E neste vídeo, eu vou mostrar como substituir o CI conversor DC na placa T-Con, que é um CI QFN, ou seja, um CI que não tem pinos. Eu não sou especialista em soldagem, mas eu quero passar algumas dicas que podem ser úteis neste tipo de trabalho. Vamos então acompanhar este vídeo? Antes de iniciar a substituição do CI, vou mostrar as ferramentas que serão utilizadas nesse trabalho. Vou utilizar este microscópio com tela de 8,5 polegadas. Embora ele tenha uma base de metal, eu não gosto de trabalhar com soldagem sobre esta base porque ela dissipa muito calor. Eu então utilizo o microscópio na posição contrária à base e coloco um contrapeso sobre a base para ficar estável. Com o microscópio nesta posição, é possível trabalhar com placas grandes e, em alguns casos, sem precisar retirar a placa do aparelho. Vou utilizar esta manta de silicone para proteger a bancada do excesso de calor. Vou utilizar também esta estação da Yashun. Não é muito potente, mas tem a vantagem de incluir o ferro de soldar e a pistola de ar quente. A pistola de ar quente eu vou utilizar com bico curvo, para facilitar o manuseio embaixo do microscópio. O ferro de soldar eu vou utilizar com a ponta K, também conhecida como ponta faca. E para finalizar a soldagem, eu vou utilizar este ferro com ponta agulha. Para limpar a ponta do ferro, vou utilizar a esponja metálica e também vou utilizar esta pasta para soldar. Para soldar e dessoldar, eu vou utilizar este fluxo. É um excelente fluxo, mas um pouco denso, exigindo mais trabalho durante a limpeza. Para remover a solda, eu vou utilizar esta malha de dessolda, que é uma excelente malha. Vou utilizar também solda fina de 0,5 mm, pinça de ponta fina, escovas para limpeza e álcool isopropílico. Muito bem, mostradas as ferramentas, vamos então substituir o CI conversor DC-DC. Primeiro, vou colocar um pouco de fluxo para facilitar a dessoldagem. É importante passar fluxo para dessoldar, porque o fluxo reduz a oxidação e auxilia na fusão da solda, facilitando a retirada do componente. Vou agora ligar a estação. A temperatura do ar vou ajustar em 430 graus. E a vazão eu vou ajustar na posição 4. Vou ligar também o ferro de soldar e vou ajustar a temperatura em 450 graus. Notem que a temperatura do ar aumenta somente após retirar a pistola do suporte. Vou esperar atingir a temperatura ajustada. Ok. Vamos então iniciar o procedimento. Antes de aplicar o ar sobre o CI, eu gosto de aplicar o ar na placa em volta do CI, com a pistola um pouco afastada, fazendo movimentos circulares, até a placa ficar bem aquecida. Isso vai reduzir a dissipação na placa quando aplicarmos o ar sobre o CI. Agora, vou aplicar o ar sobre o CI, aproximando um pouco mais a pistola, mantendo os movimentos circulares. E vou fazer isso até o CI se soltar. Como a solda LED free, demora para atingir a fusão. Além disso,
Esse CI tem um pad por baixo que também é soldado, dificultando a retirada do CI. Aqui nós devemos segurar o CI com a pinça, forçando levemente para cima, sem fazer muita força, somente o necessário para perceber quando o CI estiver solto. Ok, o CI se soltou. Vou aproveitar que a placa está quente para remover a solda dos pads. Primeiro, vou passar um pouco de fluxo na malha para auxiliar na absorção da solda. Agora, vou apoiar a ponta do ferro sobre a malha e movimentar a malha sutilmente sobre os pads. Esse procedimento deve ser feito com muito cuidado para não soltar nenhum pad, sem forçar o ferro, utilizando somente o peso do ferro sobre a malha e movimentando a malha sutilmente sobre os pads. Sem pressa, qualquer descuido pode danificar um pad e atrapalhar o serviço. Ok, solda velha removida dos pads, vamos agora colocar solda nova. É sempre bom passar fluxo antes da soldagem. O fluxo, além de facilitar a soldagem, ajuda a puxar a solda quando passamos a ponta do ferro, evitando que fique curto entre os pads. Vou estanhar primeiro o pad central, que serve como dissipador do CI. Aqui devemos preencher todo esse pad sem exagerar na quantidade de solda, para o CI não ficar muito alto. Agora eu vou soldar os pads laterais, com muito cuidado para não soltar os pads, sem forçar o ferro, deslizando o ferro sutilmente sobre os pads. Ok, pads estanhados, eu vou agora limpar a placa com a escova e o álcool isopropílico. E para não sujar a bancada, eu vou colocar a placa sobre um pedaço de papelão. Para limpar a placa, basta jogar álcool sobre a placa e esfregar a escova, jogando a sujeira para fora da placa, em direção à borda mais próxima. Como o fluxo fica grudado na placa, é necessário jogar bastante álcool e esfregar bem a escova para remover os resíduos que ficam entre os componentes. Ok, vamos agora ver no microscópio. Muito bom! Agora temos uma área bem limpa para continuar o trabalho. Este é o CI que vamos colocar na placa. Observem que os pads são novos e não tem solda. Devemos então estanhar os pads do CI. Vou fazer isso aqui na borda da placa. Primeiro vou passar um pouco de fluxo nos pads. E agora vou colocar solda. Primeiro no pad central. E agora nos pads laterais. Aqui também devemos ter muito cuidado para não danificar os pads. Devemos passar o ferro sutilmente sobre os pads sem fazer força, utilizando somente o peso do ferro.
Agora vou limpar o fluxo com um pano embebido em álcool isopropílico. Este é um pano próprio para limpezas de placas eletrônicas. Ok, pads do CI estanhados. Agora, os pads da placa e do CI estão estanhados e já podemos soldar o CI na placa. Aqui é preciso observar com muita atenção a posição correta do CI. Notem que essa seta indica o pino 1 na placa e este ponto indica o pino 1 no CI. Eu vou então colocá-lo na posição correta, que é esta posição. Pino 1 da placa e pino 1 do CI na mesma posição. Vou deixar o CI aqui do lado por enquanto. E como de praxe, vou aplicar um pouco de fluxo. Antes de soldar o CI, vou trocar o ferro de soldar. Vou retirar o ferro com ponta-faca e colocar o ferro com ponta-agulha para fazer o acabamento da soldagem. A temperatura eu vou ajustar um pouco acima de 400 graus. E vamos então soldar o CI. Primeiro, vou aquecer a placa em volta do CI, com a pistola um pouco mais afastada, fazendo movimentos circulares até a placa ficar bem aquecida. Agora, eu vou aplicar o ar sobre o CI, aproximando um pouco mais a pistola, mantendo os movimentos circulares. Neste momento, não é preciso se preocupar com a posição correta do CI, mesmo porque, quando o fluxo derrete, ele sai da posição. Mas, quando a solda fundir, a própria solda puxa o CI para a posição correta. Ok? A solda fundiu. Agora devemos tocar levemente no CI para ajustar a posição. Esse é o momento de parar de aplicar o ar quente. Vou esperar a placa esfriar um pouco para finalizar a soldagem com o ferro. Vou passar um pouco de fluxo em volta do CI. Além de deixar a soldagem com aspecto profissional, o fluxo ajuda a puxar a solda quando passamos a ponta do ferro, evitando que os terminais fiquem em curto. Agora devemos aplicar um pouco de solda na ponta do ferro e deslizar a ponta do ferro levemente nos pads do CI. É importante finalizar a soldagem com ferro para que a solda preencha corretamente os pads. Se fizermos a soldagem somente com ar quente, alguns pads podem ficar com pouca solda e apresentar problemas. Muito bom! Finalizada a soldagem com ferro, vamos limpar a placa novamente. Vou colocar a placa sobre um pedaço de papelão, jogar bastante álcool isopropílico e esfregar a escova, jogando a sujeira para fora da placa. Vou jogar mais álcool para finalizar a limpeza. Vou secar a placa com ar quente, com a vazão no máximo. Vou jogar o ar quente na placa para acelerar a evaporação do álcool, principalmente embaixo dos componentes.
Muito bem, agora a placa está limpa e seca. E vamos ver no microscópio o resultado da soldagem. Vou aproximar a placa para vermos em detalhes. Vou ajustar o foco. Podemos ver que esses dois lados ficaram bons, estão bem alinhados e com a solda preenchendo corretamente os pads. Vamos ver agora o outro lado. Esses dois lados também ficaram bons, estão bem alinhados e com a quantidade de solda adequada. Podemos então dizer que a substituição do CI foi bem sucedida. Eu vou então agora colocar a placa novamente na TV para ver se o conversor DC-DC irá funcionar corretamente. Mas isso será mostrado no próximo vídeo. E aqui finalizamos a segunda parte desta análise. Um abraço e até o próximo vídeo.